Carta aos Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 11. Hoje é a Santa Ceia do Senhor Jesus. Hoje vamos falar sobre o sangue do Senhor Jesus e a importância do sacrifício do Senhor, do sangue dele derramado para a salvação. Esse é o ponto principal do Evangelho. Não existe salvação sem o derramamento do sangue de Jesus. É através do sangue de Jesus que nós alcançamos todas as promessas de Deus. As dessa vida e as da vida eterna. E aqui nessa carta, temos um texto que fala sobre isso, muito completo, e nós vamos ler aqui agora, fazer uma leitura aqui no versículo 11, até o versículo 15. Aonde diz assim: no título da palavra, fala o sacrifício de Cristo. Não se repete, é perfeito e eficaz. Em outras Bíblias, em outras traduções, na tradução revista e atualizada tem outro título, mas não tem problema não. Revista e corrigida, revista e atualizada, mas fala disso aqui, fala acerca do sacrifício de Cristo. No versículo 11 nós lemos assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o amor e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O sacrifício de Jesus foi algo perfeito. Não precisa mais haver mais derramamento de sangue de animais ou outro salvador. Ele é único, é suficiente, é eterno. O sacrifício de Jesus foi perfeito. Versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes, de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam quanto à purificação da carne, versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Ou seja, através do sangue de Jesus, nós temos parte com Deus na nova aliança, a aliança eterna de salvação. Amém? Feche os seus olhos, põe a mão sobre o seu coração, vamos fazer uma breve oração. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, fala conosco, meu Deus, através da tua santa palavra. Fala com cada vida que está aqui, fala a cada coração, que vemos, meu Deus, compreender esse assunto tão importante, que é acerca do sangue de Jesus, o sangue de Cristo. O sangue que tem poder. E tão pouco se fala, meu Deus, sobre isso hoje em dia, mas é através do sangue que nós somos salvos, abençoados, libertos, purificados, santificados. É através do sangue
que nós temos parte na aliança com Deus e na vida eterna. Abençoa cada vida que está aqui, que viemos guardar essa palavra em nosso coração, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém, povo de Deus? Antigamente os crentes, eles falavam, quando enfrentavam um problema, uma dificuldade, diziam: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Cristo tem poder. Hoje quase não se fala nisso. Hoje as pessoas, elas quase não lembram que é através do sangue de Jesus que há grande libertação, há livramento, há cura e todas as demais bênçãos é através do sangue de Jesus. Aqui no versículo de número 27, a gente vai se aprofundar nesse assunto. No versículo 27 nós lemos assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam a salvação. É através do sangue de Cristo que vivemos a promessa da salvação. E a promessa da salvação só é possível mediante a remissão dos pecados, a purificação do homem pecador e a conversão desse homem pecador em um homem puro, limpo, santo diante de Deus. Aqui no livro do profeta Isaías, lá no capítulo de número 1, e no versículo de número 18, nós vamos ver aqui a obra de Deus acerca do sangue, a obra que Ele realiza através do sangue. Capítulo 1, versículo 18, diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Olha que palavra interessante. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Não existe pecado que Deus não possa purificar através do sangue. A vida da pessoa é uma vida como a escarlata. O pecado tem uma cor gritante na vida daquela pessoa. Mas através do sangue de Jesus há a purificação. A pior coisa que pode acontecer com alguém é ela viver uma vida de pecado e ela ter prazer nessa vida e não lhe acontecer nenhum mal. Muitas vezes a gente olha para a vida de alguém e vê aquela pessoa sempre errando, pecando, fazendo coisa errada. E a gente vê que aquela vida, nada de mal acontece. A gente pensa, muitas vezes eu sirvo a Deus e passo por tantas lutas. E essa pessoa está aí, ó, cada vez mais próspero, mais abençoado, com saúde, e está vivendo uma vida completamente longe de Deus, somente pecando. Você não sabe, essa é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano. Porque isso dá a sensação de que aquela pessoa está bem, mas na verdade ela não está nada bem. O juízo de Deus vai vir sobre aquela vida. Pode vir nessa vida, ou pode vir na próxima. Você quer condenação pior do que a vida depois de uma vida bem vivida, a morte e o inferno?
coisa pior do que isso? Tem coisa pior do que isso? Às vezes a pessoa passa uma situação difícil na sua vida física, na sua carne, no seu corpo. E isso é maravilhoso, porque isso talvez vá produzir a salvação na alma. Muitas vezes o sofrimento leva a pessoa para mais perto de Deus. Então, num certo sentido, passar certas dificuldades pode ser até bom, porque é através disso que a pessoa vai alcançar a salvação da alma e vai conhecer a Jesus. Vamos ver aqui uma outra palavra que fala sobre o sangue de Jesus. Aqui no Antigo Testamento, lá em Levítico, voltando um pouquinho, no capítulo 17, no versículo 11, vamos ver aqui um pouco mais sobre o sangue de Jesus. E vamos ver isso aqui no Antigo Testamento. E porque ele derramou o seu sangue. Levítico, capítulo 17, lá no comecinho da Bíblia. Levítico. E o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Porque a vida da carne está no sangue. E eu vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. O que é que produz salvação na sua vida? O sangue. O que é que produz perdão dos pecados? Purificação dos pecados? É o sangue. A obra de Deus é feita dessa maneira, através do sangue de Jesus. É através do sangue, minha gente. Aí você vê que o preço foi alto. Porque é no sangue que está a vida. Cristo derramou a sua vida para produzir salvação para toda a humanidade. Muitas pessoas dizem assim: Deus não está olhando para mim. Deus não me dá nada. Ele não me abençoa. Ele já te deu sangue. Ele deu a vida na cruz. Quer prova maior de amor do que essa? Quer prova maior de amor do que essa? Jesus morreu na cruz por você. Apocalipse, último livro da Bíblia, fácil de achar, capítulo 1. E o versículo de número 5. Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 5. Aonde diz assim, o último livro da Bíblia, fácil de achar. Aonde diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Cristo te ama? Aqui está a prova. Aquele que nos ama. Não há nenhuma dúvida em relação a isso. Cristo te ama. Se há alguma falha nessa relação, a falha é da nossa parte. Mas Cristo nos ama, não há dúvida disso. Pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Só havia essa maneira de libertar o homem, através do sacrifício. Não tinha outra maneira.
Cristo disse: eu irei lá, e deu o sangue dele, todo o sangue. Aquele que nos ama. Nunca diga que Cristo, ele não te ama ou Deus te esqueceu. Quando você fala isso, você está pecando, porque ele te ama. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Essa é a coisa mais importante que ele poderia fazer pela nossa vida. Nos libertar dos nossos pecados. Porque pelo pecado nós estamos destruídos. Pelo pecado nós estamos perdidos. E não adianta a pessoa querer esconder o pecado, porque o pecado está diante de Deus. Não tem como. Lá no livro de Gênesis, quando fala acerca da queda do homem, no capítulo de número 3, e no versículo 7, a gente pode ter a visão de como o homem está mal aos olhos de Deus, o homem pecador. Aqui é o primeiro casal. E aí aquele casal vai, você conhece a história, vai ouvir a serpente e vai pecar. O pecado vai entrar no mundo. E aí o homem vai ficar naquela situação ruim aos olhos de Deus, perdido. Versículo de número 7. O que é que ele vai fazer? O que é que o homem vai fazer? Ele percebe que está nu. Abriu-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Quando a pessoa está no pecado, ela está dessa maneira diante de Deus. Ela está como se estivesse nua. Ela está em total necessidade. Versículo 7. A pessoa que está no pecado vive assim. Ela vive em uma total vergonha. Imagina só a pessoa não ter roupas, que coisa horrível. A vida no pecado é esse tipo de vida. É uma vida de necessidade. O homem estava nu. E aí o que é que ele fez? Cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Eles tentaram resolver o problema sozinhos. Não tem como você resolver o problema do pecado sozinho. Ah, eu estou no pecado, mas eu me resolvo. Não, não se resolve, não tem. A solução não pode partir do homem. A solução só pode partir de Deus. Versículo 7. Versículo 7, eu já li, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andavam no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E clamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Que relação triste do homem com Deus agora. A pessoa que está no pecado vive assim. Quer se esconder de Deus, tem medo de Deus, tem medo de ouvir a voz de Deus, quer enganar a Deus, quer resolver os seus problemas, é independente, não quer andar com Deus. É uma vida miserável. A vida da pessoa que não tem Deus é esse tipo de vida. Ela acha que nunca vai se encontrar com Deus, mas um dia ela vai se encontrar com Deus. Ela acha que não tem problema, eu vou viver assim, pecando, mas eu peco, mas depois eu faço uma coisa boa, eu faço uma boa obra. Eu dou uma esmola, eu ajudo o próximo, então eu estou me vestindo de justiça. Adianta de alguma coisa? É uma vida de medo. Quando o homem pecou, a primeira coisa que se manifestou na vida do homem foi o medo. O medo é resultado do pecado. A pior coisa é a pessoa viver com medo. A pessoa que vive com medo, ela não anda para frente nunca. A vida está parada. É um medo que domina o seu coração. Esse é o tipo de vida daquele que não conhece a Deus, daquele que anda longe de Deus. Mas no versículo 21,
nós lemos assim: fez o Senhor vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. A humanidade estava perdida aqui, com Adão e com Eva. Estavam em pecado. Eles não tinham como resolver aquele problema. Quem trouxe a solução para o problema? Foi Deus. Quem que veio com a veste e cobriu, e tirou a vergonha do homem e da mulher? Foi lá, é como se Deus tivesse visto o seu filho ali, necessitado, e Deus foi ali e proveu para ele aquilo que ele precisava. O pecador, o homem pecador, vive uma vida miserável. Mas é Deus que vem e cuida daquela pessoa. É como se Deus fosse lá e desse um abraço naquele homem, no Adão. Sabe, aquele abraço aconchegante. O Adão errou, a Eva errou, mas Deus vai lá e abraça. Vai lá e cobre, tira a vergonha. Essa é a obra de Deus. Deus está sempre procurando salvar aqueles que estão perdidos. Salvar aqueles que estão nus, aqueles que estão na miséria, aqueles que estão no pecado. Deus está sempre querendo cobrir e tirar a vergonha da vida daquela pessoa. Agora veja uma coisa interessante. Deus vai cobrir o Adão e a Eva com peles. A pele vem de um animal. Aquele animal foi o primeiro ser a morrer. Teve que haver morte para poder o homem ter as suas vestes. Por isso que a Bíblia fala lá em João, capítulo de número 1, e no versículo de número 29, uma coisa muito interessante. E a gente vai saber agora até qual foi o animal que o Senhor sacrificou para cobrir o Adão. Lá no capítulo de número 1 de João, versículo 29, nós lemos assim. João capítulo 1, versículo 29. Olha que interessante. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora faz sentido essa palavra. Lá no jardim do Éden, o homem estava nu, porque estava no pecado. Sentia vergonha, sentia medo, sentia frio, estava necessitado. Deus matou um animal e cobriu aquele homem com a pele daquele animal. Tirou daquele homem o pecado, a consequência do pecado. E agora o João vai olhar para Jesus e vai dizer: eis o Cordeiro de Deus. Naquele tempo o cordeiro era de onde se provia a veste, a lã. Eis o Cordeiro de Deus. Esse cordeiro aí, ele vai tirar o pecado do mundo, porque é através do sacrifício dele. O homem que está nu, que está no pecado, que está na miséria, através da morte do cordeiro, ele vai ser revestido pelo amor de Deus. Vai haver uma cobertura, vai haver um agasalho. Ele vai agora não mais viver na vergonha, mas ele agora vai ser cuidado por Deus. O pecado dele vai ser coberto. Ele é o cordeiro, ele que vai morrer. É Jesus que morre no final da história. Apocalipse, capítulo de número 5. E é interessante que você vai ver que tudo vai fazendo sentido. Apocalipse, capítulo 5, e o versículo de número 9. O Cordeiro é o Senhor Jesus. É Ele que, através do seu sangue, nos purifica de todo o pecado. Versículo 9. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Você pode se decepcionar com as pessoas, com os homens, com todo mundo, até com a igreja. Mas você nunca vai se decepcionar com Jesus. Às vezes a pessoa sai da igreja, ela sai por causa de uma ou outra questão na igreja. Jesus não tem nada a ver com isso.
Aí você vai abrir mão de Jesus por causa dos homens? Você vai deixar de andar na presença de Deus e de viver essa bênção por causa de um homem ou de outro homem? Pense comigo, a maior bênção de todas não vem de um homem, vem de Jesus. Você tem que aprender a olhar para Jesus e apenas para Ele. Apocalipse 5, versículo 9 diz: E entoava novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, através do sangue de Jesus. Ele foi lá e comprou muitos. E para a gente encerrar, capítulo 22, versículo de número 14, nós lemos assim: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, aonde, minha gente? No sangue do Cordeiro. Tem como haver salvação sem Jesus? Seria ótimo a pessoa ser salva porque foi uma pessoa boa, uma pessoa que fez o bem, ou ser salvo porque faz parte de uma ou de outra religião. Muitos acham que serão salvos apenas pelo fato de ser evangélico. Isso não garante salvação. O que vai salvar é você ser lavado pelo sangue de Jesus. A sua vida está em Cristo Jesus. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore e entrem na cidade santa pelas portas. Amém? Aquilo que Adão perdeu por causa do pecado, a gente recebe através do sangue de Jesus. Ele foi expulso do paraíso, perdeu a chance de comer do fruto da árvore da vida, mas através do sangue a gente entra no paraíso pelas portas. E a gente vive a eternidade em Cristo Jesus. Pode aplaudir bem forte a esse Deus maravilhoso. Graças a Deus. Fique de pé, por favor. Não há nada mais maravilhoso do que a gente caminhar com o Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa ela conhece a Cristo, ela conhece a Jesus, ela não tem dúvidas, ela permanece firme na presença de Deus, ela não desiste, ela vai até o fim, porque ela anda com a pessoa mais importante do universo, que é o Senhor Jesus. E quando a gente olha para Jesus, a gente entende quão pecadores somos. Quando a gente olha para Cristo e para o sacrifício dele, a gente entende quão desprovidos de roupa estamos diante de Deus. Que ninguém pode chegar diante de Deus e dizer: eu sou uma pessoa boa, eu tenho moral, eu sou um bom ser humano. Ninguém pode dizer isso. Pelo pecado, está todo mundo com vergonha diante de Deus, por causa do pecado. Mas olha só, em Cristo Jesus estamos vestidos. Vem a veste espiritual, vem o sangue, e a gente pode estar diante de Deus através do sangue de Jesus. Não tem nada mais importante do que você ter na sua vida o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder para salvar. Por isso que estamos aqui pregando. Amém, minha gente? Por isso que as igrejas estão aí pregando, para declarar unicamente isso, que o sangue de Jesus tem poder. Amém? É isso que importa, e apenas isso importa. É apenas isso que importa. É você estar em comunhão com Cristo. Feche seus olhos, põe a mão sobre o seu coração. Eu quero fazer uma breve oração por você. A gente vai participar da Santa Ceia do Senhor Jesus. E a Santa Ceia representa o sacrifício de Jesus. O pão representa o corpo.
E o vinho representa o sangue. É algo maravilhoso. É através dessa aliança que você vive a santidade com Deus. Que você anda com Deus. Que você vive para Deus. E que não há nada mais importante do que você viver para Ele e procurar agradá-lo em tudo. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a Tua palavra. Eu ouvi a Tua voz. E eu tenho a certeza que através do sangue do Senhor Jesus, através do sacrifício do Senhor, o pecado vai desaparecer da minha vida. E diante dos Teus olhos, eu estarei purificado, santificado, não pelas minhas próprias obras, mas pela obra do Senhor Jesus. Vai falando com esse Deus maravilhoso, vai falando com o Senhor, vai apresentando o seu coração, a sua alma, vai apresentando a sua vida a Deus. Não há nada mais importante que você estar em comunhão com aquele que te ama de verdade. Aquele que te ama de verdade é o Senhor Jesus. Ele te ama tanto que deu até a última gota de sangue por você. Vai falando com esse Deus maravilhoso. Vai apresentando a sua vida. Vai pedindo ao Senhor para Ele te lavar com o sangue do Cordeiro, para que você esteja pronto. Se Jesus voltasse agora, se Ele voltasse hoje, esse sangue está na sua vida. Veja, não há nenhum pecado que não possa ser purificado. Se você confessar o seu pecado ao Senhor Jesus, Ele é fiel e justo para te purificar. Se você confessar e se arrepender, o sangue de Jesus está na sua vida, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas se você não quiser deixar o pecado, não há nada que Ele possa fazer por você. Você pode ouvir a palavra, ser da igreja, tomar a ceia, mas o sangue de Jesus não estará em sua vida. Porque tudo isso é simbólico. O que importa é aquilo que está no seu coração. É você receber de todo o coração. Não é de todo jeito, de toda maneira que vamos viver a salvação. Não é porque simplesmente a gente frequenta a igreja, mas é por causa do sangue de Jesus. É por causa da obra de Jesus. É isso que temos que reconhecer, é nisso que temos que crer. No sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder. Amém, povo de Deus? Vai falando com esse Deus maravilhoso. Vai agradecendo a esse Deus, porque Ele te purifica, Ele te limpa. Aleluia. Ele é aquele que te santifica, para que naquele dia você venha estar diante de Deus, de pé, diante de Deus, e adorar a Ele de todo o coração, por toda a eternidade. Diga obrigado, Jesus, por esta palavra. Purifica-me, Senhor. Purifica a minha vida. Diga obrigado, Jesus, pela tua salvação. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue derramado. E por isso eu estou aqui, salvo e remido, no nome de Jesus. Diga obrigado, Senhor. Levante as suas mãos para o alto e agradeça a Deus. Diga obrigado, Senhor. Diga glória, glória, glória a Deus. Diga obrigado, Senhor, e vai glorificando a esse Deus maravilhoso.